Voltando aqui para mais um dia de aula, mais uma semana que se inicia após um feriado, um final de semana bem prolongado. Vamos dar continuidade a nossos estudos e na aula de hoje iremos trabalhar o componente curricular de matemática. Na aula de hoje iremos trabalhar em matemática na unidade 13, grandes medidas, compreender informações. Então, hoje, uma terça-feira, dia 3/11 de 2020, iremos dar início a nossos estudos com o conteúdo compreender informações em matemática. E o que nós vamos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas e gráficos. Iremos organizar dados em tabelas com e sem uso de tecnologias digitais. Então, vamos lá. Então, no livro de vocês, na página 87, na seção Compreender Informações, nós temos a seguinte atividade. Comparar e analisar dados. Na questão 1, diz o seguinte: Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Então, na primeira tabela nós temos ovos produzidos e na segunda tabela nós temos ovos vendidos. Observem aí os períodos da primeira semana, segunda, terceira, quarta e a quantidade de ovos. Então, observe bem esta tabela, para que possamos resolver a questão seguinte. Na letra A, em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Na letra B, em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Letra C, em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à de ovos produzidos? E na letra D, de acordo com as informações acima, vocês vão completar a tabela a seguir para mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana. Então, fique atento, observe bem direitinho a tabela que vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Agora, vamos à tabela. Observe a tabela e faça as quantidades. Então, observe o balão com a conversa dele ao lado. Para determinar a quantidade de ovos não vendidos, posso calcular a diferença entre os ovos produzidos e os ovos vendidos em cada semana. Então, quando eu falo em diferença, você já sabe que a gente está falando sobre subtração. E na questão 2, com base na tabela anterior que vocês construíram, vocês vão completar o gráfico que representa a quantidade de ovos não vendida neste mês. Então, vocês vão pintar de acordo com cada semana os ovos não vendidos. E na questão 3, diz o seguinte: Manuela digitou em uma planilha eletrônica as notas obtidas por ela em cada bimestre no terceiro ano, nas disciplinas de português e matemática. Observe e em seguida responda as questões. Então, veja só. A letra A, vocês vão observar todas as entradas da tabela. A, B, C, D e E. Os semestres, tem o primeiro semestre, o segundo semestre, bimestre, terceiro bimestre e o quarto bimestre. Então, de acordo com essa tabela, vocês vão resolver as questões a seguir. Qual é a maior nota obtida por Manuela nesse ano em matemática e em português? Na letra B. Analisando essas informações, o que é possível afirmar em relação às notas de Manuela? Na letra C, faça como Manuela. Vocês vão tabular suas notas no caderno e em uma planilha eletrônica para comparar as notas obtidas em português e matemática. Mas como esse ano nós estamos em atividades remotas, um momento onde vocês não estão tendo notas porque vocês estão sendo avaliados através de retorno de atividade, através de observações do professor, onde nós fazemos relatório, vocês não vão ter essas notas, mas vocês podem fazer uma tabela e inventar notas. Que nota vocês gostariam de ter? Então, vocês podem fazer.
Não tem dúvida que vocês podem criar as notas de vocês. E na seção Pratique Mais, nós temos o seguinte problema. Leia e escreva os números nos relógios digitais. Quando em Brasília são 10 horas da manhã, em Roma, na Itália, são 3 horas da tarde. Então, quando o avião em que Paulo estava saiu de Brasília no destino a Roma, ele olhou o relógio e viu que eram 6 horas da manhã. Ao chegar em Roma, 15 horas mais tarde, Paulo olhou novamente o relógio e viu que marcava. Então, agora é com vocês. Como Paulo sabia que os relógios em Roma indicam tantas horas, a mais que o relógio em Brasília, ele adiantou seu relógio que passou a marcar. Então, observe bem direitinho esse problema para resolvê-lo. Na segunda questão. Um ônibus saiu da rodoviária às 8 horas e 15 minutos da manhã. 2 horas e meia mais tarde, ele fez uma parada em um restaurante. Depois de 45 minutos que esse ônibus estava parado, partiu novamente e após 1 hora e 45 minutos chegou ao destino. A que horas o ônibus chegou? E quanto tempo durou a viagem? Então, vocês vão calcular aí o tempo usado nesse trajeto desse ônibus. E abaixo vão responder, o ônibus chegou a viagem durou. Na seção cálculo mental, nós temos o problema 1. Em uma rodoviária, o primeiro ônibus do dia partiu às 7 horas e 6 minutos. E os seguintes, por vezes, partiram a cada 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos, cada ônibus saía. Então, vocês vão pintar no quadro abaixo os números que contemplam corretamente a frase a seguir. A frase é: um dos ônibus partiu às 7 horas e minutos dessa rodoviária. Na questão 2, em janeiro, Mariana estava em férias escolares e foi ao clube a cada 4 dias. Sabendo que no dia 4 ela foi ao clube, marque no calendário de janeiro os outros dias em que Mariana também foi ao clube. Então, de 4 em 4 dias ela ia ao clube, então vocês marquem aí no calendário. Na questão 3, vocês vão descobrir o padrão da sequência das figuras e pintar as 3 seguintes. Na próxima sessão é a sessão que você aprendeu. Aqui nós iremos revisar todos os conteúdos trabalhados nessa unidade. Na questão 1, Raul, Isabela e Hugo usaram o computador por 1h30 no total, um após o outro, como mostra o quadro a seguir. Então, observa aí a criança. Raul, meia hora. Isabela, 25 minutos. Hugo, o tempo restante. Qual desses usou o computador por mais tempo? Na questão 2, na página 90, diz o seguinte. Cristina acordou às 7 horas e chegou a um clube às 9 horas. Ela gastou 20 minutos para percorrer a distância de sua casa ao clube. Antes de sair de casa, ainda conseguiu fazer outras 3 atividades. Quais foram as atividades feitas por Cristina? Marque cada uma com um X. Então, para vocês saberem essa atividade, vocês observem os minutos abaixo de cada ação que Cristina está resolvendo. Na questão 3, vocês vão observar esse relógio e escrever o horário que o relógio indica em cada caso. Vocês lembrem que o ponteiro pequeno representa as horas e o ponteiro grande representa os minutos. Então, vamos lá. Na questão 4, complete o quadro com a quantidade aproximada de horas que você gasta por dia em cada atividade. Você pode incluir mais 2 atividades à sua escolha. Aí está abaixo, tem mais 2 vagas, mais 2 linhas que vocês podem colocar alguma atividade. Então, a atividade de dormir, quanto tempo vocês dormem por dia? E estudar, quanto tempo? Questão 5. Observe a quantia em reais que Laura e Maurício possuem. Então, observem aí a quantidade de dinheiro, né, em reais que eles dois possuem. Quem possui a maior quantidade em reais? Laura ou Maurício? Escreva como você pensou.
E aqui nessa seção quebra-cuca, na página 91, nós temos o seguinte problema. Marcos, ele tinha 9 cédulas de R$ 100. Com essa quantia, ele comprou um celular por R$ 876 e só recebeu cédulas de troco. Que cédulas Marco pode ter recebido? Então, observe, ele tinha 9 cédulas de R$ 100 e o celular foi 976. E o troco ele recebeu em cédula. Quais as cédulas possíveis ele pode ter recebido? Então, com base nessas explicações, responda as questões das páginas 87 a 91. E nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa se possível. Se for sair, tome os devidos cuidados. E um forte abraço da professora Marlene Feitosa.